ZYU 202, Rádio Conselheiro FM, operando em 87,7 MHz. Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores. Olá, boa tarde. Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. E você está comigo. Zuri Maurer. Em mais uma edição do programa Opinião Pública. E juntamente com o professor Jorge Carvalho, a raposa felpuda da política friburguense e operação técnica de José Augusto. Apresentaremos informações, análises e propostas para os temas de utilidade pública que realmente interessam e por vezes afligem a comunidade friburguense, especialmente aquela que se faz presente no sofrido distrito de Conselheiro Paulino. Aqui tem opinião e é pública. Informações, análises, propostas. Está começando o programa Opinião Pública. E nesta 19ª edição, destacaremos novamente o período... Calma, vamos retomar o feito à ordem. Vamos nos organizar. Novamente, reiterando, e nesta 19ª edição, estaremos tratando do período das chuvas que tem tomado proporção. Não obstante as previsões meteorológicas, mas a região serrana tem sido atingida por chuvas intensas. E nós, moradores de Nova Friburgo, temos constatado essa situação na prática. As chuvas têm sido frequentes, têm sido intensas e, por enquanto, segundo os boletins informativos da Defesa Civil, não tivemos nenhuma situação que tenha fugido ao controle ou tenha causado danos mais graves, quer seja no que se refere à perda de patrimônio, como também a perda de vidas humanas, o que absolutamente não pode acontecer. Na edição da semana anterior, tivemos a oportunidade de conversar com o colega engenheiro, lenda viva da Engenharia Civil Municipal, Gilberto Nader, ex-secretário municipal de Defesa Civil, que nos transmitiu informações de natureza prática, que serão repetidas nas edições seguintes do programa Opinião Pública, como forma de alertar a população que reside em áreas de risco. Aliás, o município de Nova Friburgo é considerado uma extensa área de risco. Basta observarmos o histórico dessas ocorrências. E, neste sentido, também entendemos que você deve estar preparado mentalmente para essas situações. Você precisa ter um preparo psicológico para enfrentar essas ocorrências que, por vezes, lhe surpreendem, sobretudo no decorrer da madrugada, quando as pessoas estão repousando, dormindo e descansando. E de que forma reagir a essas situações inesperadas? Você precisa ter já o seu equilíbrio emocional preparado para, num primeiro momento, identificar e diagnosticar este quadro
e, em seguida, tomar as devidas providências para tratar deste cenário. Desta forma, teremos nesta edição a presença de um ilustríssimo convidado, amigo pessoal, coach neurolinguista, ou seja, trabalha com a programação neurolinguística, que é uma técnica científica para treinar a sua mente, de maneira a lhe orientar para estas ocasiões. De que maneira você deve treinar sua mente para reagir a estas situações. Certamente teremos a oportunidade, inclusive, de absorver conhecimento, porque trata-se de um especialista no assunto, uma pessoa extremamente cordial, extremamente simples no seu trato, não obstante, o que é um termo ótimo, todo o seu conhecimento profissional. Muito bem, teremos aí uma oportunidade absolutamente imperdível. Antes de prosseguirmos, temos que efetuar 2 registros de cunho social. Muito bom, sensacional. O apresentador hoje está absolutamente incontido. E com este fundo, que certamente continuará para que eu faça os devidos registros, quero neste momento render as minhas homenagens pessoais a 2 grandes amigos que tenho o privilégio de conviver. Um deles já há muitíssimos anos, figura das mais conhecidas de Nova Friburgo no cenário da política e da educação. No que se refere à sua atuação política, tendo sido vereador por 5 mandatos, presidente da Câmara Municipal, ex-secretário municipal de Educação e atualmente, entre as suas múltiplas funções, acumula o nobre cargo honorífico de articulista político, também do programa Cidade Real, e desta forma foi por mim batizado de raposa felpuda da política friburguense. Me refiro ao grande amigo, companheiro, professor Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho, que ontem, conhecido como 20 de novembro, completou mais um ano de nascimento. Parabéns aos quais já o fiz nos primeiros minutos do dia 20. Que Deus e Santa Rita, amigo, continuem lhe abençoando, lhe protegendo, iluminando em sua ainda longa e vitoriosa trajetória de vida. Eu agradeço, Zuri, boa tarde ao nobre amigo, boa tarde, Gutinho, boa tarde a todos os nossos ouvintes do Sofrido Abandonado e a caminho da emancipação do Distrito Conselheiro Paulino. Agradeço primeiramente a Deus pelo dom da vida. Muito bom. Não é? E agradeço aos amigos que ontem tiraram um tempinho para me parabenizar. Mais de 500 mensagens que recebi, continuo recebendo hoje. Sensacional. Ao longo do dia. E agradecer, Deus tem sido muito generoso comigo, muito generoso. Agradecer a homenagem aqui que você faz, que os amigos da rádio, aos abraços que recebi na caminhada pela cidade, e pedir a Deus que continue nos iluminando e, acima de tudo, nos dando saúde, fé e muita coragem para enfrentar isso tudo que está por aí. Vida que segue, 6.4 completados ontem, 20 de novembro, e não é à toa que é feriado, né? É verdade, é verdade. E também queremos render as nossas homenagens
ao nobre companheiro, que também eu já conhecia de certa data, mas estreitamos a nossa amizade mais recentemente por conta do projeto Opinião Pública, em que, por conta das providências técnicas que necessitavam ser tomadas, estreitamos o nosso contato profissional e também o nosso contato pessoal. Trata-se de uma figura extremamente parceira, solidária, generosa e realmente fiel às suas amizades. E com grande satisfação também tenho neste momento o privilégio de saudar o grande amigo, ilustre tricolor, que exatamente hoje completa seu aniversário. E aí me refiro ao diretor da Rádio Conselheiro FM, nas horas vagas, operador técnico do nosso programa, José Augusto de Souza Rodrigues, conhecido pela carinhosa alcunha de Gutinho. Parabéns, e também invoco a Santa Rita de Cássia, amigo, e a Deus Pai Todo-Poderoso, que continue lhe abençoando, protegendo e iluminando. Valeu, Zuri, obrigado Jorge, aí, tamo junto. Forte abraço, saúde, paz, coragem. Sempre. Não pode faltar coragem. Feitos os registros sociais, e com essa trilha sensacional de Happy Birthday to You, na versão tradicional. Sensacional esse momento aqui de confraternização. Numa próxima oportunidade, providenciaremos, senhores, um coquetelzinho básico, um bolinho, né, professor? Um cachorro quente, um refrigerantezinho, né? Ajuda, né? Pra gente saudar gastronomicamente a ocasião. É verdade. Muito bem, avançando, e evidentemente que esse momento torna-se absolutamente indispensável, porque temos essa imperdível oportunidade tão somente uma vez por ano. Iniciamos efetivamente a pauta do programa Opinião Pública com a nossa aguardada e imperdível Resenha Livre, que também é protagonizada pelo nobre amigo e ilustre torcedor vascaíno, professor Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho. E aí, professor? Já coloco como primeiro item de pauta um tema que realmente traz muita apreensão e, eu diria, dor às pessoas que precisam do sistema público de saúde. E a nota divulgada pela Secretaria de Comunicação da Prefeitura Municipal informa a seguinte situação. A principal unidade de saúde da região, o Hospital Municipal Raul Sertã, está com novos diretores. A nova diretora-geral é Fernanda Castro Pereira, que assumiu o cargo em 22 de outubro, enquanto o novo diretor médico, Arthur Gremion Soares, foi designado em 6 de novembro. Fernanda Pereira é administradora, formada pela Universidade Cândido Mendes em Nova Friburgo. Embora esta seja a sua primeira experiência no setor público, Fernanda já trabalhou em várias indústrias e em um hospital particular da cidade. A sua função à frente do cargo será de planejar, organizar e gerenciar o hospital de forma integrada com a direção médica. O médico Arthur Gremion Soares é friburguense, especializado em clínica geral e já atuou na unidade de pronto atendimento de Conselheiro Paulino e entre outras unidades de saúde particulares na cidade. O diretor médico é responsável técnico pelo Hospital Raul Sertã, perante os conselhos de medicina,
autoridades sanitárias e demais autoridades públicas, bem como pelas formalidades do funcionamento da instituição de saúde. Os novos diretores receberam a orientação da secretária de Saúde, Tânia Trilha, para que verifiquem as pendências de materiais na unidade, como equipamentos e medicamentos, visando a melhoria dos atendimentos. Outra recomendação da secretária foi acelerar o andamento das obras no hospital, cujo resultado já pode ser medido, uma vez que as salas de estar, repouso dos médicos e enfermeiros já estão prontas e aguardando apenas o mobiliário já licitado para entrega aos profissionais. O cargo de diretor administrativo, no entanto, continua vago. De acordo com a secretária de Saúde, diante das necessidades do Raul Sertan, a princípio, a função será exercida pelos 2 diretores recentemente nomeados em conjunto com a secretária Tânia Trilha. Ou seja, temos novas mudanças no governo municipal, professor Jorge, dessa vez no segundo escalão. Olha, meu caro, eu sinceramente dá vontade de me abster de comentar. Não, mas a nossa expressiva audiência exige a sua manifestação. Mas a vontade é essa, porque eu não quero discutir pessoas, não faz parte do nosso caminho de condução do programa, até não as conheço, desejo sorte, desejo coragem, que eu digo sempre que não pode faltar. Mas eu vou aproveitar o momento aqui para o programa prestar condolências ao Jorge Muniz e à sua família pelo passamento da esposa do Jorge, a nossa querida Miriam, na semana passada, nos deixou. Exatamente. Não é? E ela estava internada no Raul Sertan e o testemunho é dele, pessoa séria, foi vereador várias vezes, prefeito do município, pessoa muito ligada à questão comunitária e um idealista, e o Jorge me colocava coisas que ele presenciou dentro do hospital que o deixou completamente estarrecido. Coisas que colocam a população em risco, segundo o relato dele, pessoa que eu confio. Então, só me resta nesse momento aqui, Zuri, sem querer fazer nenhuma crítica antecipada, só me resta, como analista, desejar a essas pessoas sucesso e que entendam o que representa o Hospital Municipal Raul Sertan. Exatamente, professor. Para a nossa região, não é para Nova Friburgo, não. Porque as coisas que vêm acontecendo no desenrolar desse governo dentro da unidade de saúde são estarrecedoras. O dia que tem doador de sangue, não tem insumo para receber a doação. Bolsas para coleta. Exatamente. Faltam medicamentos básicos, tipo dipirona, antibióticos, falta material de limpeza, de higiene, segundo os relatos. Agora, há que se registrar, e não podemos deixar nunca de falar isso, a extrema dedicação dos servidores daquela unidade. Pessoal de apoio, pessoal auxiliar de enfermagem, os enfermeiros, grande parte do quadro médico. Você observa que as pessoas têm vontade de fazer, têm amor pelo que fazem, mas muitas das vezes, Zuri, faltam essas condições básicas de funcionamento. Então, o administrador público tem que entender que isso não pode continuar. Quantas são as mudanças efetuadas em menos de 2 anos da atual administração nesse sentido? Então, não cabe aqui a crítica nesse momento. Não cabe a crítica às pessoas que estão entrando, porque não as conheço. Vamos depois analisar as suas atuações. Mas, de antemão, fica aqui o desejo que elas consigam, na gestão das suas funções, colocar o hospital no lugar que ele já teve.
Porque desse século XX, a partir do ano 2001, a saúde de Friburgo regrediu. Nós não tivemos administradores comprometidos com a real situação da nossa região. Vale ressaltar que durante a tragédia, a importância do Hospital Raul Sertã é tão grande para todos nós que durante a tragédia foi o único hospital que atuou, inclusive socorrendo os demais. Sem dúvida, professor. Então esse registro tem que ser feito. Mesmo tendo sido atingido também fortemente atingido. Fortemente atingido pela tragédia. Aí, você, amigo ouvinte, você que nos acompanha aqui, pare, pense e analise a importância desse estabelecimento de saúde para os 14 municípios, incluindo Nova Friburgo. Então não é brincadeira, não é brincadeira. Essas pessoas estão tendo coragem em assumir essas funções e só nos resta desejar sucesso, plenas realizações e que possamos, daqui 2, 3, 4 meses, voltar a esses microfones e tecer elogios. Porque nós não queremos jamais o mal de Nova Friburgo. Eu tenho uma frase que eu gosto de dizer sempre. Na vida nós devemos lutar por aquilo que nos une. Exato. E nada nos une mais do que o amor a Nova Friburgo. Perfeito, professor. Quando eu venho aqui e faço um comentário triste, um comentário crítico em relação à administração pública, eu faço não politicamente satisfeito, porque eu não quero quanto pior, melhor. Eu não penso dessa forma, porque eu sou nascido há 64 anos completados ontem, aqui em Nova Friburgo, criado aqui, fiz a minha vida profissional aqui, tenho os meus amigos aqui, os meus parentes, e até aqueles que não gostam de mim, e que um dia podem vir a gostar, não é? Até porque no Reza a Lenda hoje eu vou contar uma do deputado Délio Leal em relação a isso. Muito bom. Mas o seu fã-clube continua sendo expressivo. Pois é, mas nós não podemos ser unanimidade. Certamente. Como dizia Nelson Rodrigues, jamais seremos. Unanimidade é burra. É burra. E muitas das vezes os críticos nos ajudam muito, não é? É muito importante você ouvir os dois lados, porque todo caso tem 3 versões, não é isso? A verdadeira minha e a sua. Então, nós temos que olhar todas essas situações. Então, não vou levantar aqui críticas a essas pessoas, seria injusto. E nós temos aqui um compromisso direto com a população, a nossa opinião é pública. Certamente. E desejar sucesso a esses 2 profissionais e torcer para que o hospital melhore cada vez mais, saia dessa crise, que tenha ali uma ação mais positiva, porque tem uma coisa que eu não entendo, Zuri, na administração da saúde em Nova Friburgo. Eu não entendo como a mesma gestão, que tem 3 pontos importantes, pode ter avaliações diferentes. Por exemplo, você não vê críticas em relação à maternidade de Nova Friburgo. São raras. Raríssimas. Não vou dizer que não aconteçam erros. Muito bem observado, professor. Críticas. Muito bem observado. Você não vê críticas em relação à unidade de pronto atendimento aqui em Conselheiro Paulino. No entanto, você vê, na mesma administração que gerencia esses 3 pontos, enormes críticas em relação ao Hospital Raul Sertã. Então, essa caixa cor-de-rosa do Hospital Raul Sertã, porque falar caixa preta, ontem foi dia da consciência negra, né? Exatamente. Tem que mudar essa coisa. Essa caixa cor-de-rosa ou cor azul, por conta do mês de novembro. Pois é. Nesse sentido, né? Eu vou botar a cor-de-rosa que atende a todos os lados. Tá certo? Tá certo. Todos os gêneros, digamos assim. Perfeito. Mas isso precisa ser aberto. Como é que pode a gestão de 3 pontos ter um crítico e outros 2 bem avaliados, se o gestor é o mesmo? Tem mistério aí. Isso eu deixo para reflexão, para análise e vida que segue. Vamos torcer. E aí, professor, reiterando o que sempre colocamos aqui, que no programa Opinião Pública nós analisamos gestões. Exatamente. As análises se referem às administrações.
não especificamente as pessoas, aos indivíduos. Não adianta ficar zangado com a gente. Não Vai adianta. perder tempo. E energia. Nós tratamos aqui de gestão e de administração pública, porque assim a Constituição Federal nos permite. E aí, professor, nesta mesma... Ainda tem outra coisa, dita 420 anos antes de Cristo, que é aquele que não pode falar o que pensa é escravo. Exatamente. Não é? Exatamente. Então. E nesse mesmo viés, professor, também temos uma notícia preocupante que temos que abordar e certamente o faremos mais adiante com riqueza de detalhes, que é o rompimento do governo cubano através da Organização Pan-Americana de Saúde, que estabelecia o atendimento médico através de profissionais de Cuba. E isso está trazendo grande transtorno. Praticamente a metade dos municípios brasileiros, segundo as informações, que eram atendidas por esses médicos. E segundo o governo cubano, que invoca a nova gestão da presidência da República, se referindo a declarações de Jair Messias Bolsonaro no que se refere ao regime político de Cuba, ensejou esse rompimento de contrato que o governo cubano comunicou a esta organização que gerencia todo este atendimento no Brasil. E sendo assim, os médicos cubanos terão um prazo de até 40 dias para se retirar do país. Já, concluindo, professor, já a partir dos 10 primeiros dias. E isso, além de trazer muito transtorno, também acaba comprometendo o atendimento em Nova Friburgo, cujo sistema público também era exercido nessa área por 11 médicos cubanos. Ou seja, é uma situação que, se não era das mais favoráveis, como constatamos, fica ainda mais prejudicada com essa retirada desses médicos. Reza a lenda, né? Exato. Reza a lenda. Aí a coisa tem que ser clara. O governo cubano tinha compromisso com o Brasil ou com o sistema de governo, com os partidos políticos, com as ideologias até então aqui vigentes. Porque, segundo a movimentação política ocorrida após saída, a partir do momento da cassação do mandato da Dilma Rousseff, da presidenta, como ela gosta, Dilma Rousseff, os seus partidários fizeram um movimento muito grande no Brasil que teria sido golpe, né? Teve isso, né? Foi golpe. Bom, o Temer, que fez uma gestão, está fazendo uma gestão pífia. Pífia. Não há muita diferença. Mas ele cerra fileiras no MDB. Pois é, mas é ruim. Ele é ruim. Muito bom. O que acontece com essa história? Esse programa não foi assim devidamente alterado. Não, foi mantido. Porque se foi golpe, o golpe foi contra o PT. Especificamente, a entrada do Temer teria sido um golpe contra o PT. E não contra a democracia, porque eu já expliquei isso aqui. Eu não vejo corrupção, não cabe a análise porque não tenho documentos. Não vejo corrupção em relação ao governo Dilma. É muito diferente corrupção de incompetência. O erro que ela cometeu, a prefeitura de Varre e Sai não comete, que é criar despesa sem a devida fonte de receita. Isso é básico no orçamento. O que é o orçamento público? O orçamento, ele é uma peça de ficção que tem o seguinte nome, o seguinte título, quando é encaminhado ao Poder Legislativo para devida análise. Estima a receita e fixa a despesa. Exato. Ou seja, a receita é estimada, porque ela pode não ocorrer. E a despesa só pode ocorrer se a receita foi realizada.
Então, o que fez a Dilma? Já cansamos de explicar isso aqui. Ela usou recursos do Banco do Brasil e da Caixa Econômica que não eram orçamentários, sem autorização do Congresso. Portanto, as chamadas pedaladas fiscais que a levaram a perder o cargo foi um ato de incompetência, não de corrupção. Correto. Agora, tá certo? Aí, sai a Dilma e entra o Temer, o programa Mais Médicos continua. Exatamente. Aí, na perspectiva de sair o Temer e, a partir do 1º de janeiro, assumir o Bolsonaro, que teve uma campanha aí onde discutiram pessoas e não ideias, não foi? A campanha política basicamente foi isso. Exatamente. Uma discussão de pessoas, o que é Bolsonaro, o que é Haddad, principalmente no segundo turno. Aí aparece essa decisão do governo cubano de tirar os seus profissionais daqui. Agora, tem muita coisa estranha nisso, Zuri. Por exemplo, a formação profissional de médicos em Cuba é da ordem de 200 profissionais por ano, nas 2 universidades que formam médicos. Como é que tem 8 mil médicos aqui no Brasil? Então, a produção dos últimos 40 anos, sem que ninguém tivesse morrido lá em Cuba, ou desistido, ou tivesse passado para outra profissão, são 40 anos produzindo médicos para atuar aqui no Brasil, desse período dos mais. Eles já sabiam que ia acontecer isso. Então esse negócio precisa ficar claro. Por que eles não fizeram o Rivalida? O Rivalida, que é a questão de você oficializar a sua formação. Por exemplo, você é engenheiro. Se você chegar nos Estados Unidos, você consegue trabalhar? Não. A não ser que o seu diploma seja revalidado. Seja reconhecido tecnicamente pelos organismos americanos. Americanos. Da mesma forma, um médico brasileiro, vamos imaginar que um menino saia daqui e vai se formar em medicina no Paraguai. Ele é brasileiro. Ele voltando ao Brasil, o diploma dele precisa ser reconhecido aqui no Brasil, mesmo ele sendo brasileiro. E certificado pelo CRM. Para que ele possa... Ou CFM. Para que ele possa exercer a função. Exatamente. Não é assim? Então, aí eu pergunto, esses 8 mil médicos cubanos que estão no Brasil, têm os seus diplomas reconhecidos pelo Conselho Nacional de Medicina? Eles fizeram a prova do Rivalida? Então tem muita coisa que precisa ser explicada nisso aí. Não pode ficar esse jogo de ideologia, porque vai entrar o Bolsonaro, estão tirando as pessoas daqui, porque não concordam, e tem mais. Ainda tem outro agravante. O governo brasileiro paga cerca de 11 mil reais a cada profissional desse. Não é? Exato. E 70% fica para o governo de Cuba. Exatamente. E 30% para o profissional. Um grande negócio para o governo cubano. Por que esses profissionais não ficam aqui se o governo brasileiro está oferecendo asilo político a eles? Eles vão ganhar os 11 mil. Eles vão ganhar os 11 mil. Pelo menos essas coisas que não estão claras. Não estou fazendo defesa de A nem de B. Mas, em nome da transparência, essas coisas têm que ficar claras. O que realmente está acontecendo? Cuba não quer mais esses profissionais aqui. E esses profissionais são realmente médicos? Até alguns desses profissionais atuam aqui em Conselheiro. Será que alguns deles poderiam vir aqui à rádio explicar isso para a gente? Porque eu não sou dono da verdade, estou querendo ser dono da verdade, não. Mas são coisas que nos incomodam, naquele outro sentido. No sentido literal da palavra. Não é? Exato. Para que nós possamos saber realmente qual é a verdade em relação a essa questão dos médicos cubanos. Porque fica muito disse-me-disse, né? E hoje o que você coloca na internet, no Facebook, nas redes sociais, você coloca um negócio lá, as pessoas começam a compartilhar aquilo como se fosse verdade absoluta. Exatamente. E nós não somos donos da verdade, nós queremos, sim, saber a verdade. E aí, professor? Essa é a minha posição. Que é pública. Lógico. Essa situação, ela retornará aqui à nossa resenha livre, porque é extremamente grave. Não obstante, o Ministério Público Federal do Distrito Federal entrou nesta terça-feira, dia 20 de novembro, com uma ação civil pública na Justiça
contra o termo de cooperação técnica que trouxe médicos cubanos para o Brasil, para atuar no programa Mais Médicos, que foi criado em 2013, na gestão da então presidente Dilma Rousseff. A Procuradoria pede que a Justiça estabeleça um prazo de 30 dias para que o Ministério da Saúde levante e publique os dados no site da pasta para fins de transparência. O Ministério Público Federal informa que a aplicação dos 4 bilhões investidos pelo governo brasileiro com o acordo não é clara, já que a execução do convênio não estabelece metas, estratégias ou resultados a serem alcançados. Além disso, a Procuradoria afirma que as prestações de contas apresentadas pelo órgão internacional, a Organização Pan-Americana de Saúde, não são devidamente entendidos. Ou seja, é uma questão que ainda será desdobrada nos tribunais de justiça. E no que se refere especificamente à Nova Friburgo, professor, já para concluirmos essa parte do programa, porque o nosso atencioso convidado já se encontra presente aqui nos estúdios da emissora, temos a seguinte informação. O Ministério da Saúde publicou no Diário Oficial da União, também dessa terça-feira, dia 20 de novembro, um novo edital do programa Mais Médicos. As inscrições para as 8.517 vagas ofertadas estão abertas a partir de hoje, dia 21 de novembro, e vão até o próximo dia 25. A medida emergencial, segundo anunciou o ministro da Saúde, Gilberto Ock, deve atender à necessidade de profissionais médicos em 2.824 municípios e 34 distritos sanitários especiais indígenas. E aqueles profissionais que tiverem interesse nesse edital de licitação, pode entrar no site maismedicos.org.br, se não me falha a memória, o que tem acontecido ultimamente. E no que se refere a Nova Friburgo, professor, temos a seguinte situação. No edital, o Estado do Rio de Janeiro aparece com 228 vagas a serem supridas nos municípios. Em Nova Friburgo, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 30 médicos fazem parte do programa Mais Médicos, sendo deles 11 cubanos. Então, a expectativa é que essas 11 vagas existentes também sejam preenchidas imediatamente a partir do dia 3 de dezembro. Enquanto isso, a Prefeitura já se pronunciou que não haverá paralisação dos serviços de saúde. Os profissionais cubanos, professor Jorge, chegaram ao município em 2014 para trabalhar na atenção básica à saúde, fazendo atendimento nos postos e também em domicílios e escolas, principalmente nas regiões mais distantes do centro do município. Pois é, então você observa aí que o rompimento, pelo andar da carruagem aí, além de ter uma investigação proposta pelo Ministério Público Federal, o rompimento está claro no edital publicado para preenchimento dessas vagas. A verdade é que nós precisamos saber a verdade. Simples assim. Simples assim. Essa é a verdade. Nós precisamos saber a verdade. Realmente o que aconteceu. Que negócio é esse? Não é? Alguém, não sei, da Sociedade Médica aqui em Friburgo, ainda existe? Existe, né? Existe. Sindicato Sociedade Médica e Associação Médica também. Se pudesse alguém vir aqui ao programa, você também levar lá no Cidade Real, sim, para que essas coisas sejam esclarecidas e não fique no disse-me-disse, na verdade absoluta das redes sociais. Não reza a lenda. Não reza a lenda. Isso não pode, é muito sério. Você falou de quantos bilhões aí? 4 bilhões de reais. 4 bilhões de reais o governo brasileiro disponibilizou para essa Associação Pan-Americana, é isso? Exatamente.
Conhecida pela sigla de OPAS. Ela que faz o gerenciamento dessa situação. Sendo contratada pelo governo cubano para esse tipo de prestação de serviço. Quer dizer, desses 4 bilhões, então, cerca de 1 bilhão foi usado para pagamento dos profissionais. Exato. E 3 bilhões ficou na mão dessa associação. Sendo repassados para o governo cubano. Mas será que foi tudo? Não, certamente ela tem sua taxa de administração. Então isso tem que ficar claro. Tem que ficar claro. O povo brasileiro precisa saber disso. Quer dizer, de 4 bilhões, 1 bilhão foi para pagar os profissionais. Os que atuaram nos diversos rincões do Brasil. Rincões é muito bom, professor. Sensacional. 1 bilhão para eles. E 3 bilhões para quem gerenciou o negócio, para quem forneceu. Zuri, essa matemática eu não aprendi lá e nem ensinei a meus alunos. Você que sabe tudo da matéria. Não pode. Porque acontece o seguinte, você já teve empresa, eu também já participei de empresa, nós temos as nossas obrigações como empregadores, né? Certamente. Não é? Se você deixar de recolher um INSS, o fundo de garantia, a parte relativa ao INSS do empregado, que fica retido para que você, empresário, repasse, se você não recolher para o Sistema S, que está lá na guia do próprio INSS, você é punido. Se você pagar um salário abaixo do que aquele que é tratado, acordado e homologado na convenção trabalhista com os sindicatos, você também é punido. Certamente. Aí você faz um contrato desse em que o empregado recebe 30% e o dono do negócio 70%. O que é isso? E num governo de partido de trabalhadores. Porque se fosse um governo que não respeita e não defende os direitos do trabalhador, já não justificaria. Mas o governo do Partido dos Trabalhadores fez um contrato desse altamente lesivo ao trabalhador. É a mesma coisa que em Friburgo, no início do século, quando o Partido Socialista Brasileiro anulou um concurso botou 4 mil pessoas na rua, não é? E contratou através de uma cooperativa de fundo de quintal, cuja sede era numa rinha de galo em Niterói. Sensacional. É verdade isso, não é lenda, isso é verdade porque eu comprovei. Você foi ao local. Eu vi. E aí os direitos trabalhistas desses cooperados, daquela época, da famigerada Nitcop, estão sendo pagos hoje pela prefeitura e já ultrapassaram a 100 milhões de reais. E todo dia chega ação para o município pagar. E o governo era socialista. Então, no discurso é muito bonito, Zuri, mas a prática é horrorosa. Certamente, professor, nós retomaremos esse mais uma vez. Sim. Nós discutimos fatos aqui, não pessoas. E como sempre, o programa está à disposição daqueles que queiram se manifestar. Claro, a própria rinha de galo, se quiser vir aqui falar. Sensacional. Também ficam convidados os senhores representantes. Muito bem, depois do intervalo. Aqui, porque esse negócio de galo, briga de galo é proibido. Exatamente. Aí o problema não é nosso. Continuaremos abordando os itens de pauta da nossa contundente Resenha Livre. Aqui tem opinião e é público. Estamos apresentando o programa Opinião Pública. Diga não às drogas. Ouça a nossa rádio. Você está ouvindo o programa Opinião Pública. E você que está nas confecções e facções, nos escritórios, nas clínicas e consultórios médicos e dentários, nas drogarias, nas barbearias e salões de beleza,
e começou a nos acompanhar a partir deste momento, estando em nossa audiência rotativa, fique tranquilo. Este programa será reapresentado na íntegra no próximo sábado, a partir de 14 horas, no seu rádio 87,7 MHz, pelo site www.radioconselheirofm.com.br ou também pelo aplicativo da emissora disponível no Google Play. Anunciamos também que na próxima segunda-feira o programa Cidade Real, exibido pela TV Zoom e também transmitido pela internet a partir de 22 horas, estará tratando do mal do século, também conhecido como depressão. Eu tenho certeza que você, ilustre ouvinte, já prestou mais atenção nessa informação, quando estaremos recebendo um ilustríssimo convidado, parceiro do programa Cidade Real, figura das mais fraternas, nobre e fiel amigo, que conhece muito do assunto e que frequentemente nos concede o privilégio de conceder e compartilhar os seus conhecimentos com a expressiva audiência do programa Cidade Real. Vale acompanhar com muita atenção. E neste momento, também já registramos a presença do nobre companheiro, também fiel amigo, figura das mais fraternas e comprometidas, que nos visita nesse momento para também compartilhar dos seus conhecimentos acerca do treinamento da mente. A mente permite treinamento através da programação neurolinguística, que é, no meu entendimento, o manual de instruções para o nosso cérebro, que nesta ocasião será abordada numa primeira etapa, porque ele certamente retornará, pelo coach neurolinguista Carlos Giacomo Magliano Neto. Seja muitíssimo bem-vindo ao programa Opinião Pública. É uma satisfação tê-lo conosco. Grande Zuri, satisfação minha. Primeiro eu quero dizer a você, antes de cumprimentar todo mundo, que ninguém fala o meu nome como você fala. Sensacional. Vamos gravar. Para você ter uma ideia, nem eu falo assim. É lindo, é lindo. Tá certo. Muito obrigado. Merecido. Professor, boa tarde. Professor Jorge. Boa tarde. Todos os ouvintes da Rádio Conselheiro, um prazer estar aqui pela primeira vez, conhecendo a rádio, pela primeira vez me comunicando com todos vocês. Vamos conversar coisa boa, até porque eu também tenho opinião e é pública. Muito bom. Muito bom. Gostou dessa? Você é ótimo. Tá ensaiadinho. Tá ensaiadinho, né, Tá professor? vendo? 5 minutos assistindo o programa e entrou no jogo. Já entrou no ritmo. Craque é craque, Craque é craque, exatamente. Levanta do banco, entra e sai jogando. Você nem de aquecimento. Nada. Mas eu ouço o programa, quer dizer que eu ouço. Legal, amigo. Muito bem. Tamo junto. E aí, Magliano, antes de avançarmos com enfoque no atual período de chuvas intensas, ao qual já me referi no início do programa, do que trata a programação neurolinguística? Para aqueles que ainda não a conhecem e não tiveram o privilégio de adotar essa técnica científica nas suas rotinas diárias. Eu gosto de explicar o seguinte: você vai a uma loja, compra uma televisão. A televisão vem com um manual. O manual diz onde liga, onde desliga e como regula aquela televisão. Muita gente não lê o manual, mas ele está lá. Se precisar, você pega e lê. O cérebro é a máquina, é o equipamento mais sofisticado da face da Terra. Só que ele tem um problema, ele vem sem manual. Então a gente tem uma Ferrari dentro da cabeça que a gente não sabe usar, não sabe andar. Então não adianta. A programação neurolinguística é uma disciplina criada na década de 70, lá nos Estados Unidos, que procura desvendar o funcionamento do cérebro, não no sentido biológico, mas no sentido de como é que ele faz para pensar, como é que ele faz para agir,
como é que ele faz para acreditar, como é que ele faz para ter motivação, como é que ele cria o êxtase, como é que ele cria a depressão, porque tudo isso é criado por você, criado dentro da sua cabeça. Então a PNL é, no modo como eu gosto de falar, o manual do cérebro. Eu conhecendo a PNL, eu conheço como funciona o meu cérebro, como funciona o cérebro da minha esposa, do meu marido, do meu filho, do meu cliente, e aí a vida começa a ficar mais fácil, porque a coisa mais difícil que tem na vida chama-se relacionamento. Perfeito. Então, quando você conhece como funcionam as mentes humanas, o relacionamento melhora, a vida melhora. Professor Jorge. Você coloca uma explanação muito interessante, muito... didática. Não, e instiga a gente, né? Aí eu vou te perguntar. No que se refere o quê? Ao conhecimento da mente feminina, professor? Não. Não? Não. Você é um canalha, no bom sentido. Muito bom. Mas eu vou levar para o outro lado. Perfeito. Quer dizer, retomando feito a ordem. O bom político tem que saber como funciona a mente do seu eleitor. Muito bom. É isso, professor? Logicamente. O político vai fazer a campanha dele. Então ele primeiro tem que saber, e é isso que geralmente se faz, o que o eleitor está pensando. O que o eleitor está querendo. A partir do que o eleitor está pensando, está querendo, pelo menos do grupo que o apoia, é que ele vai produzir a campanha dele, para falar a linguagem do eleitor. Então, quando você vê um político debatendo na televisão, fazendo um debate, ele não está falando para todo mundo, ele está falando para aquele eleitor que ele identifica como dele. E ele ajusta a linguagem dele para falar diretamente com o eleitor. Então, ele faz uma pesquisa. Perfeitamente, está vendo? É isso mesmo, não? É isso mesmo, o Zuri está querendo levar a coisa para o outro lado. O Zuri quer envolver cérebro feminino. Eu quero dizer o seguinte, nos meus cursos eu falo o seguinte, quem veio aqui aprender hipnose, por exemplo, que eu dou curso de hipnose, para fazer com a mulher em casa pode desistir, porque com a mulher não funciona. Não funciona. Não funciona. Isso eu já deixo claro. Muito bom. E aí, Carlos Giacomo, nessa explicação sua muito didática, muito simplificada, que eu tenho certeza que os nossos atentos ouvintes entenderam, quais são aquelas caixinhas da mente, que é um termo muito utilizado agora, né? Tem termos agora, né, professor, que são ótimos, né? Tem o negócio da casinha, né? Tá fora da casinha. Tem live também, tem negócio. Tem live também, né? Vou fazer uma live e tal. Tudo bem. Quais são aquelas situações que a PNL, se não cura, pelo menos trata no que se refere à mente humana? No que se refere à mente humana, a PNL pode atuar em qualquer âmbito. E aí envolve relacionamento, educação, saúde, comunicação. A PNL ajuda em tudo isso, porque em tudo isso você tem que usar a linguagem. O que é a linguagem? A linguagem é o modo como você pensa e o modo como você fala. O ser humano evoluiu e durante essa evolução ele passou de Homo erectus para Homo sapiens. Como é que se deu essa mudança de Homo erectus para Homo sapiens? Homo sapiens quer dizer homem que sabe. Ele passou a ter uma linguagem mental capaz de identificar o que ele estava vivendo e capaz de interpretar. A partir desse momento ele passou a ser Homo sapiens, sabe o que está ao redor dele. Isso foi muito bom, isso fez o ser humano chegar onde ele chegou, só nós temos essa linguagem, porém isso traz grandes problemas também. Porque com essa mesma linguagem, nós criamos os nossos problemas. Então, por exemplo, você, professor Jorge, não sei se tem animal em casa, cachorro, gato. Não. Não tem não. Mas quem tem um cachorro, nunca chegou em casa e viu o cachorro triste porque você esqueceu do aniversário dele. Muito bom. É verdade. Muito bom. Por que o cachorro não fica triste com isso? Porque o cachorro não tem linguagem para criar esse problema. Então o cachorro não cria esse problema. Agora você esquece do aniversário da sua esposa, você esquece do aniversário da sua sogra. Problema para o ano inteiro. Exatamente. Porque nós, seres humanos, temos linguagem para criar esses problemas. Então veja bem,
E se o sujeito esqueceu o nome da esposa? Aí, meu filho, aí não é problema. Aí é guilhotina. Aí veja bem. Pior do que esquecer, trocar, professor, se é que você está me entendendo. Não, é porque tem uma história que eu presenciei nesse sentido. Mas depois vai, elas vão acumulando. Segue a pauta, segue a pauta. Não, isso é complicado. Mas a partir do momento que você entende isso, você entende que 95% dos seus problemas você criou pelo modo como você os descreveu, pelo modo como você falou deles. Porque o que é problema para um é solução para outro. A crise que mata um, não mata o outro. A falta de dinheiro que faz um chorar, faz o outro sair para vender lenço. Então, a maneira como você se posiciona mentalmente, linguisticamente, diante dos problemas é que cria os problemas. A PNL vem nisso aí. Por isso que ela pode atuar em toda e qualquer área, porque ela faz a gente mudar o posicionamento mental. E aí, amigo, você então afirmaria que a mente tanto cura quanto adoece o corpo? Sim, a mente cura e a mente adoece. A mente cura ou adoece a partir daquilo que você acredita sobre sua doença. Você pode acreditar porque você passou a acreditar nisso, ou porque outra pessoa com autoridade sobre você diz que vai ser assim, você passa a acreditar. Por exemplo, você vai a um médico, seja ele cubano ou não, tem muita autoridade diante de um paciente. Certamente. A partir do momento que ele bota um jaleco, ele tem muita autoridade. Então tem muito médico que diz pro sujeito seguinte, pro paciente seguinte: você tem mais 3 meses de vida. Ou então fala assim: o seu problema não tem cura. Ou então fala assim: olha, quem está nessa situação como você está, só um milagre para tirar. Esse tipo de conversa do médico, que não é uma conversa médica, é uma conversa de uma pitonisa. Ele pode colocar na cabeça do paciente o que a gente chama de nocebo. Existe o placebo e o nocebo. Placebo é quando te estimula a curar. Quando falam coisas boas: ó, Zuri, não, você vai ficar ótimo. Não, isso aí é fácil. Não, isso aí você supera. Placebo é para te estimular a cura. E tem o nocebo, que é quando te estimula a morrer. Então, quando às vezes um médico fala uma coisa dessa com o paciente, ele tira do paciente a crença na cura. O paciente começa a acreditar na doença e a doença começa a tomar conta. O médico fala assim: olha, eu estou vendo aqui no seu exame, você tem alguma dor debaixo da costela? Aí o paciente fala assim: tenho não. Ué, engraçado, o médico fala, era para ter. O paciente sai da consulta com a mão na costela. E ele já sai dizendo: ó, esse médico é bom. Eu estou sentindo dor mesmo. Ele disse que era para eu sentir, eu estou sentindo mesmo. Mas isso é por quê? Porque o paciente passou a acreditar no que o médico disse. Isso é um nocebo. Nocebo é quando te estimulam a morrer. Então a PNL, ou a ficar doente, a PNL vai atuar nessas crenças. Você pode ter crenças que estimulam para a vida, estimulam para a saúde, e pode ter crença que estimula para a doença. Agora, professor, nós também desenvolvemos isso porque à medida que você vai a um profissional dessa linha que você relatou aqui, quer dizer, o médico tem autoridade, e você não está sentindo aquilo, você tem que criar o instrumento da dúvida. Não, peraí, eu não estou sentindo. Benefício da dúvida. Eu vou procurar outro profissional e não ficar com aquele com a verdade absoluta, né? Igual aquela piada que está circulando na internet, que o sujeito vai ao médico e o médico pergunta: você toma álcool? Ele fala: não, só quando acaba a cachaça. Não é sempre que ele toma um álcool. Mas aí professor, né? Pode completar. Então, nós temos que ter um instrumento da dúvida. A gente não pode ir na verdade absoluta, principalmente numa situação séria dessa. Sem dúvida. A dúvida é sempre também construtiva. Sim, o problema é que a maioria das pessoas não entra nesse benefício da dúvida, porque a dúvida é uma parte lógica da mente humana. Você começa a raciocinar logicamente.
Só que a parte da crença não é lógica. Você, por exemplo, tem uma crença religiosa, eu posso arrumar 1000 questões para falar mal da sua crença religiosa, você não vai ouvir isso. Você tem aquela crença e acabou. Por isso que não se discute crença, não se discute religião, não se discute política, não se discute futebol, porque a crença no cérebro é uma parte superior à parte lógica. Então, às vezes, você, pela lógica, você sabe que está tudo bem, mas lá no seu íntimo você tem uma crença que vai dar errado. E aí você acaba encontrando o erro na sua vida. Aí desenvolve esse lado, né? Exatamente. Mas até pela minha formação e do Zuri, na área tecnológica, a dúvida é uma constante. Sem dúvida, sem dúvida. A dúvida, você vê os grandes teoremas, as grandes descobertas, as grandes colocações matemáticas do mundo custaram a ser aceitas. Sim. Sempre houve a dúvida, até que chega a uma conclusão de que é aquilo mesmo. Mas mesmo assim alguém continua duvidando e pesquisando em cima. Sim. Então a dúvida é fundamental. Eu entendo dessa forma, não sei se pela formação que nós tivemos dessa área, né? Por exemplo, Zuri, aquele caso do viaduto lá em São Paulo que cedeu. Técnicos da mais alta capacidade projetaram e calcularam aquele viaduto. Aí o que aconteceu? Movimentação de solo, alguma coisa levou aquele... Aí as pessoas já começam, professor, a falar assim, a ponte Rio-Niterói está correndo risco. É verdade. Nós já estamos vendo, a ponte Rio-Niterói precisa de uma revisão. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Até porque a ponte Rio-Niterói tem o seu acompanhamento permanente. Sim. O monitoramento é permanente. É permanente. Então, daqui a pouco, vai criar um fato de que ninguém vai mais passar na ponte Rio-Niterói. E aí, Carlos Giacomo, esse tema é fantástico. Eu já quero tranquilizar a nossa expressiva audiência que professor Carlos Giacomo estará conosco regularmente. Muito bem. Tratando dessas questões que envolvem, sobretudo, o cérebro, porque, por vezes, são misteriosas. Mas também você tem uma outra afirmação no seu escopo profissional. Escopo é lindo, hein? É lindo. Tem os termos que são fantásticos e que nós temos obrigação de utilizá-los. Professor Jorge também é pródigo nisso. Sim. Ele já saiu com hoje, já pronunciou hoje, que me fez aqui estremecer na cadeira, quando falou dos rincões do Brasil. Sim. Eu achei sensacional. E que você afirma, Carlos Giacomo, o seguinte: idade sim, doença não. Ponto de exclamação. Isso mesmo. Uma coisa é você ter idade, outra coisa é você ficar doente. São coisas totalmente diferentes. Você pode envelhecer sem ficar velho. Muito bom. Você pode envelhecer sem ficar velho. Exatamente. Sensacional. Você pode ter idade, mas você não precisa ter doença. O problema, aí entra mais uma vez a questão de crenças que a gente estava falando aqui. A maioria da população acredita que ficar velho é ficar doente. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode muito bem envelhecer saudável, envelhecer e ficar cada dia mais jovem. É possível fazer isso a partir do momento que você sabe ter um pensamento que te ajuda na saúde, um pensamento saudável, um pensamento sem emoções negativas, e ao mesmo tempo uma parte alimentar, uma parte de exercício físico regular que te leva a uma saúde. Não é preciso acreditar que para ter saúde eu tenho que ser sempre novo, tem que ser sempre de idade baixa. Não é preciso isso. Tem um naturopata americano chamado Dr. Robert Del Montique, que ele, dos 63 anos até os 83 anos, ele fez uma experiência. Ele adotou na vida dele todo tipo de alimentação saudável, exercícios físicos, mente limpa, emoção bem trabalhada, e aos 83 anos, você pega a foto dele na internet e você vê, ele estava mais novo que aos 63.
ele ficou mais jovem fisicamente, mentalmente, porque ele cuidou da saúde dele. Ainda pode pesquisar ainda dá isso. tempo, hein, professor? Dá tempo. Dá tempo. Dá. Sempre é tempo, né? Ninguém é condenado a ser quem sempre foi. A partir de hoje, você quer mudar, já a mudança começou. E aí, amigo, finalizando essa parte, nesse aspecto, você também desenvolve vários trabalhos, o seu portfólio é sensacional, você trata de questões assim, absolutamente frequentes, Sim. que perturbam a maioria dos seres humanos, porque são características comuns, e que, por vezes também, não são curadas, porque o indivíduo acredita que somente o tratamento da holopatia, ou seja, através dos medicamentos, alopatia, desculpe, bem corrigido, através da alopatia, tem efeito prático. Esses outros que procuram orientar a pessoa para que tenha uma mente treinada para uma vida mais saudável, não tem a devida eficácia por conta do descrédito nessas iniciativas. É isso. É a ideia de que a tecnologia está acima de tudo e que o remédio, por ser produzido por uma indústria, ele tem muito mais eficácia do que conhecimentos mais antigos, anteriores a essa indústria toda, aquilo que sua avó fazia, seu bisavô fazia, aquilo tudo não serve mais, porque o que vale agora é o que a indústria oferece. Bom, o remédio produzido pela indústria, a indústria farmacêutica, o remédio que você compra na farmácia, ou que você vê a propaganda na televisão, ele é muito útil, salva vidas, mas isso deve ser pontual na vida de uma pessoa. Ninguém pode tomar remédio a vida inteira por uma mesma causa. Tem alguma coisa errada aí? O remédio produzido pela indústria farmacêutica, ele tem uma coisa curiosa. Ele não mata, mas também ele não cura. O remédio não cura. Olha o nome dele, remédio. Ele remedia. Então, se uma pessoa está tomando aí um remédio há 1 ano, 5 anos, 10 anos, o mesmo remédio, tem alguma coisa errada. Porque o remédio não está ajudando ela. Pelo contrário, o remédio pode estar intoxicando ela. Pesquisas demonstram o seguinte: uma pessoa, um brasileiro médio de 60 anos, toma, em média, 6 comprimidos por dia. 6 comprimidos. Mas se você perguntar ele, qual é a sua doença? Por que você toma esse comprimido? Ele não sabe qual é a doença. Por quê? Ele teve uma doença, começou com um remédio. Só que o remédio, por ser criado por uma indústria e ser uma química, quando você bota na boca, o corpo quer expulsar aquilo, o corpo não sabe o que é. Então o corpo cria o efeito colateral. Então ele começou com um problema no estômago, por exemplo, tomou um remédio e desenvolveu agora um problema no coração. Aí ele agora está tomando um segundo remédio, que é para o coração. Só que esse remédio do coração agora gera um efeito colateral no cérebro. Agora ele está tomando um terceiro remédio, que é para o cérebro. No fim de 5, 6 remédios, ele não sabe qual era mais a doença dele. Ele agora só está cuidando dos efeitos colaterais que os remédios vão trazendo. E aí entra a naturopatia, que é um tema muitíssimo interessante e que nós iremos reservá-lo para uma próxima oportunidade. Antes de concluirmos essa parte do programa, vamos relembrar fatos, professor Jorge, por vezes inusitados, que também ficaram registrados na história da política, que, segundo é dito pela sabedoria popular, reza a lenda. Pois é, eu até vou mudar o caso hoje, em homenagem à presença do Carlos Giacomo. Pronúncia. Ele é filho do Carlos Magliano, figura conhecidíssima, que teve, inclusive, durante muito tempo, programa na Rádio Nova Friburgo AM. Sei que é. Ilustre tricolor também, figura maravilhosa. E eu vou, então, eu iria contar a história do deputado Délio Leal. Fica para semana que vem. Fica para semana que vem. Teremos eu vou essa linha aí da memória. Semana que vem teremos um ilustre político aqui, já confirmada a sua presença. E quem me contou essa foi um renomado político aí do estado do Rio de Janeiro,
que era candidato a governador do estado e estava fazendo campanha lá para o norte-noroeste, quase divisa com o Espírito Santo, aquele tempo que o candidato visitava as regiões, Exato. Era candidato a governador. E ele chegou numa fazenda onde um líder político já afastado das funções era o dono da propriedade, mas ainda tinha uma influência política muito grande. Era um dia de muito calor. Chegou aquela fazenda, aquela sede bonita, aquele varandão, e ele sentou lá com o fazendeiro, o chefe político da região, e veio uma senhora, e chegou uma senhora, e o dono da casa falou assim: meu amor, traz um suco, por favor, aqui pro moço, tá muito calor. Uhum. E dali a pouco veio o suco, os biscoitinhos, dali a pouco volta aquela senhora e fala: meu bem, traz um cafezinho para os moços aqui, a prosa política está muito boa. E o candidato, querendo agradar o dono da fazenda, falou: mas que coisa bonita, quantos anos vocês são casados? Nós somos casados há 60 anos. Você ainda chama de meu amor, meu benzinho? É que eu já esqueci o nome dela. Muito bom! E após esse imperdível momento de descontração, que também constará das memórias do ilustre professor Jorge Carvalho, em livro que está sendo produzido sob a competente orientação editorial da queridíssima professora Márcia Machado, tendo o título provisório de Nasci Desprovido do Medo. Você cismou com esse nome. Pô, tô fazendo meu lobby. Estamos apresentando o programa Opinião Pública. Diga não às drogas. Ouça a nossa rádio. Você está ouvindo o programa Opinião Pública. Muito bem. Conforme devido, nós acompanhamos anteriormente a canção I Have Agora Friends, ou seja, eu tenho um amigo, interpretado por James Vernon Taylor, conhecido pela alcunha, eu diria, musical e social, enfim, de James Taylor. Nascido em 12 de março de 1948, na cidade de Boston, em Massachusetts, nos Estados Unidos, sendo ele filho de um médico e também de uma professora de música e cantora lírica. É uma figura muito competente no que se propõe, toca diversos instrumentos, entre os quais violão, piano e violoncelo, e é considerado por muitos como um dos primeiros intérpretes da fusão dos estilos country, gospel e rock. Programa Opinião Pública também é cultura musical. E você que está nas construções, nas oficinas, nos pontos de táxi, estou parecendo um político em cima de um palanque, nos postos de combustíveis, nos supermercados, nas bombonieres, e aonde, querido? Nas padarias. Estou cercado por amigos, bares e restaurantes, e começou a nos acompanhar a partir deste momento, estando em nossa audiência rotativa. Fique tranquilo, conforme disse anteriormente, este programa será reapresentado na íntegra no próximo sábado, a partir de 14 horas, no seu rádio 87,7 MHz, ou pelo site www.radioconselheirofm.com.br, ou também pelo aplicativo da emissora, disponível no Google Play. E nesta segunda parte do programa Opinião Pública, você continua comigo. Suri Maurer. E com o professor
Jorge Carvalho. E, evidentemente, tendo a ilustre presença do nobre companheiro, grande amigo, figura das mais ilustres, fraternais e competentes que a vida me permitiu conhecer, amigo. Muito bem, muito obrigado. Você é um cara do bem, eu gosto muito de você. Você é uma pessoa doce, sobretudo. Né? Você Adriana que o diga. Cara de pau. E aí quero, evidentemente, me referir também à querida Adriana Magliano, sua belíssima e cativante esposa. Ela que é uma figura maravilhosa, já esteve acompanhando as gravações do programa Cidade Real, faz aniversário no dia seguinte ao meu, se não me falha a memória. Isso aí. Enfim, uma figura maravilhosa, mas você, sobretudo, tem uma característica que me chama muita atenção para aquelas pessoas que detêm conhecimento: a simplicidade. Porque o professor sabe disso. Às vezes, o professor em sala de aula, ele tem muito conhecimento, né, Jorge? Mas não sabe transmitir. Mas fica para ele. Fica para ele, Jorge? Conhecimento é dele. Se você não souber transmitir, cativar o seu aluno, porque quando você entra na sala de aula, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que ali existem de 30 a 40 cabecinhas completamente diferentes e que você tem que trabalhar na média, nem tão lá na coisa mais rasteira quanto na mais complexa. Você tem que trabalhar entendendo as diferenças individuais. E quando o professor é muito aplicado, muito inteligente, muito acadêmico e não tem essa visão, ele é uma capacidade que não consegue transmitir a sua capacidade. Professor Carlos Giacomo, porque também o é, e evidentemente poucos sabem que ele também é formado em teologia, conhece tudo e mais um pouco, e sempre tudo é por sua conta. E sempre me refiro àquela publicação sensacional que em certa ocasião abordamos no programa Cidade Real, cujo título era Os Bastidores da Mente de Cristo. Não, eram os 9 hábitos, a publicação Os Bastidores da Mente de Cristo. A palestra era Os 9 Hábitos Inteligentes da Mente de Cristo. Exatamente, sensacional. Sim. Também aquela sua leitura. Agora, antes de falarmos um pouco aqui sobre esse momento das chuvas, tem um outro aspecto aqui que interessa a todos nós que estamos aqui presentes, não só quando você se referiu anteriormente ao aspecto da incompatibilidade ou não necessidade de cruzamento entre idade e doença, no que se refere a emagrecimento com hipnose. Isso mesmo. Isso mesmo. Estamos aqui, professor, realizando uma consulta. Pois não, o que você quer saber? Exatamente sobre isso. Emagrecimento com hipnose. É o seguinte, para você emagrecer, todo mundo sabe o que fazer. Tem que mudar a alimentação, tem que fazer exercício físico. Todo mundo sabe disso. E por que não faz? Não faz porque a mente está programada para outra coisa. Então, se você começa uma dieta e não consegue fazer a dieta ou para a dieta no meio, é porque a sua mente está programada para outra coisa que não é aquela dieta. Se você se propõe a fazer uma ginástica, a caminhar de manhã como eu caminho aqui na frente, até encontrei o professor outro dia. É verdade. Encontrei ele ali caminhando. Se você se propõe a fazer uma caminhada ou ir numa academia e não levanta da cama para fazer a caminhada, por que você não faz? Porque a mente está programada para outra coisa. Aí é que entra a hipnose. A hipnose entra no preparo da sua mente para você poder fazer a dieta que você quer tranquilo, fazer o exercício que você quer fazer tranquilo, sem forçação de barra, sem briga com você mesmo. Toda vez que você, para fazer alguma coisa, precisa brigar com você, significa que a sua mente está dividida. Você tem que unificar essa mente num objetivo só. A hipnose faz isso. Quando você unifica tudo para um objetivo, aí você tem força para fazer o que você quer. Aí você já faz a dieta com gosto, você já come aquele alimento saudável com prazer, você já elimina aquela compulsão sem dor,
você faz o exercício com gosto de fazer o exercício. É para isso que serve a hipnose no emagrecimento. E esse conceito também poderia ser usado para quem gostaria de deixar de fumar? Sim. A hipnose, sim, a hipnose no tratamento antitabagista, né? No tratamento contra o cigarro. O cigarro é um vício, mas é um vício causado por duas coisas. Tem o hábito de tanta pessoa levar a mão no maço de cigarro e na boca. Aquilo cria um hábito físico, então você tem que quebrar esse hábito. E o outro problema é a dependência química do cigarro, a nicotina. Então você trabalha isso tudo com hipnose, libertando a pessoa dessa compulsão e desse mau hábito que é o fumo. E esse tratamento com hipnose também funciona para conter o temperamento das sogras? Então, com esposa e sogra, eu já tentei, não funcionou. É que toda regra, Zuri, tem exceção. Exatamente. Eu estava discutindo outro dia com a Adriana virou para mim e falou assim... Adriana é ótima. Adriana falou assim, tudo você acha que o meu é melhor que o seu, você diz que seu carro é melhor que o meu, você diz que seu emprego é melhor que o meu, você diz que a sua inteligência é melhor que a minha, tudo você acha que... Eu falei, Adriana, nunca falei. Ela, sim, você acha que tudo seu é melhor que o meu. Aí ela virou para mim e falou assim, fala alguma coisa minha que é melhor que a sua. Eu falei, Adriana, sua sogra é muito melhor que a minha. E ela continuou brigando comigo. Aí não tem jeito. Boa. Agora, amigo Carlos. Pois não. Já estamos começando a caminhar para a reta final do programa. E ao término você deixará aqui os seus canais para contato e também anunciará uma palestra que você fará hoje à noite, dia 21 de novembro, na Associação Comercial. Precisamos também ouvi-lo acerca desse atual momento de chuvas intensas. A população do sexto distrito de Conselheiro Paulino sofre muito nessas épocas. Nós iniciamos na edição anterior uma programação visando, sobretudo, levar orientação para a população que, sobretudo, reside nas áreas de risco. No que se refere a medidas de natureza técnica, prática, em relação ao local onde habitam, né? Por conta das obras de canalização do Rio Bengalas, as inundações ficaram praticamente contidas, mas os deslizamentos das encostas, que são atingidas pela infiltração da água, criando um descolamento do talude da laje rochosa. Veja que belíssima definição agora. Eu estou impressionado. Eu construí nessa imagem. São desmoronadas por conta das chuvas intensas que acontecem nesse período e provocam escorregamento. E aí se tem perdas patrimoniais, o que causa realmente transtorno, e perdas humanas. E continuo entendendo que isso sempre acontecerá. Nós residimos num município que é uma área de risco quase que sua totalidade. Essas ocorrências se repetirão todo o período das chuvas, entretanto, não precisam ceifar vidas. Sim. Correto? Então, você que nos ouve nesse momento, precisa estar preparado com dois tipos de orientações. As técnicas, que o fizemos aqui na semana passada com o colega engenheiro Gilberto Nader, e também aquelas para a preparação da sua mente, do seu controle emocional para, ao ser surpreendido durante a madrugada por uma chuva intensa que cause uma situação absolutamente surpreendente, de que forma deve agir? Muito bem. Então, primeiro eu quero dizer o seguinte: existem dois medos. Existe o medo real e o medo imaginário. Quando a gente fala de um problema como aconteceu em Friburgo em 2011, que eu participei ativamente ali, eu estava muito envolvido com a tragédia naquele ano, naquele dia, eu posso dizer o seguinte: grande parte do que a gente sofre hoje é mais medo imaginário, eu já vou me fazer entender, do que o medo real. O que eu quero dizer?
Começou a chover, o tempo fechou, ficou nuvem, já vem aquela aflição, Exatamente. aquela angústia, aquela ansiedade, Exatamente. que é o medo, na verdade, imaginário. Por quê? O seu cérebro, nesse momento, está fazendo uma confusão. Ele está confundindo passado com presente. O trauma é uma confusão que a mente faz, confundindo passado com presente. Então você que participou daquela tragédia em 2011 e agora toda vez que fecha o tempo, você já fica angustiado, sofre, fica ansioso, treme, é porque o seu cérebro não está com medo daquela nuvem ali hoje, ele está com medo daquele acontecimento de 2011. Então ele traz aquele acontecimento de 2011 para hoje e você já começa a se sentir mal por conta disso. Então veja bem, existe um medo real se está realmente uma chuva muito forte, se já está o rio transbordando, se já está o barranco caindo, enfim. Você tem que procurar o seu caminho, o lugar mais seguro que você puder, ponto. Mas o que eu posso te ajudar aqui agora é se você sofre muito pelo medo imaginário. Que é como eu disse, só fechou o tempo, não está acontecendo nada, mas na sua cabeça já está acontecendo tudo. Foi o caso daquela represa, falsa represa. Isso, a represa. Inclusive, eu corri da represa também. Correu também? Corri também. Pô, todo mundo correndo. Rompimento da represa, Rompimento da represa. aqui em Rio Grande do Sul. Eu estava lá em Olaria, a represa era no Cônego. Não tem represa. No Cônego. Mas tinha, naquele dia falaram que tinha, todo mundo saiu correndo. Então veja bem, se você tem esse trauma muito enraizado em você, se você já vem sofrendo com ele desde 2011, então você está bem treinado nesse trauma, você vai precisar de uma ajuda profissional para sair desse trauma. Eu não posso te ajudar aqui numa conversa de rádio, resolver o trauma de ninguém, Certamente. se for um trauma muito enraizado. Certamente. Agora, se for um medo que você quer controlar o seu medo, eu posso te ajudar. É o seguinte: tudo no cérebro que você imagina em preto e branco perde a graça. O cérebro tira o impacto daquilo. Então, se você quiser trabalhar alguma coisa que você tem medo e reduzir esse medo, vou te ensinar um exercício simples agora. Você imagina o que você está com medo. Sei lá, é a chuva caindo. Então você vai imaginar, vai ver a chuva caindo, vai criar a cena na sua mente. E você vai tornar essa cena o mais sem graça possível em termos de cor. Vai botando ela preto e branco. Vai tirando a cor da cena. Depois que você tirar a cor da cena, você vai diminuindo essa cena. Imagina que ela pudesse estar do tamanho de uma tela de cinema. Agora você põe para o tamanho de uma televisão ou o tamanho de uma tela de celular. Você vai reduzindo essa cena em preto e branco. Você vai fazendo isso várias e várias vezes, Uri. Você vai brincando com essa cena. Toda vez que você lembrar da chuva, toda vez que você ficar com medo, você vai reduzindo a cena, botando em preto e branco. Vai fazendo isso várias e várias vezes. Essa repetição, esse tirar cor e diminuir a cena, vai dizer para o seu cérebro o seguinte: essa cena não me impacta mais. Essa cena não me põe mais medo. Eu não dou mais importância para isso. Você vai fazendo isso várias vezes. Aqui eu estou dizendo de chuva, porque foi o que o Zuri falou, mas você pode usar para qualquer coisa na sua vida, e aquilo vai perdendo a graça, vai perdendo a força, vai perdendo a eficácia sobre você. Treina isso, faz durante, a receita é a seguinte: faz esse exercício 3 vezes por dia, durante 21 dias. Tudo aquilo que você faz durante 21 dias seguidos se torna um hábito na sua mente. Depois de 21 dias você não precisa mais fazer o exercício. O seu cérebro sozinho já vai imaginar a chuva assim, sem cor, pequenininha, sem graça. Aquilo já não vai causar mais o impacto que impactava antes. Agora, Zuri, olha só. Eu vou te cobrar uma situação que você deveria ter convidado o professor antes. Porque se eu fizer isso durante 21 dias, eu não vou tirar a imagem da queda do Vasco para a segunda divisão, porque não vai dar tempo. Teria que ter sido antes. Muito bom, mas ainda dá tempo. Muito bom, professor. Aí você faz 21 vezes por dia durante 3 dias. Mas não vai dar mais tempo, né? Olha a solução. Olha a solução. Agora, Carlos Giacomo, conforme você já me ensinou, e eu procuro ser um bom aluno, como também do professor Jorge,
A repetição é a mãe do aprendizado. Exatamente. Né? Então, por isso, essa frequência do exercício de 3 vezes ao dia durante 21 dias. Não significa que não vai chover. Não é isso. Porque, de repente, o incauto ouvinte imagina o seguinte, então, daqui 21 dias teremos sol pleno. O que vai sumir é a sua má impressão, a sua má interpretação sobre a chuva. Foi o que eu comecei dizendo. É a maneira como você pensa no problema que cria o problema. O cachorro, de novo, não chove e fica desesperado, porque ele não cria esse problema na cabeça dele. Entendeu? Então, trabalhando isso, você vai dizer para o cérebro, olha, isso não me impacta mais, isso não faz mais mal para mim. E tem que ser repetido, porque é o seguinte, uma vez viraram para o Oscar Schmidt, do basquete, e falaram com ele assim, ô mão santa, ele falou assim, mão santa não, mão treinada, eu treino 8 horas por dia, se eu não acertar uma bola na cesta é uma vergonha. Então, tudo tem que ser treinado, inclusive o modo de você pensar. E você que está nas agências bancárias, nas repartições públicas, nas igrejas e nos templos religiosos, nas creches e escolas, nas portarias dos prédios, em sua casa ou mesmo no trânsito, e começou a nos acompanhar a partir deste momento, fique tranquilo. Este programa será reapresentado no próximo sábado, às 14 horas, no seu rádio 87,7 MHz, pelo site www.radioconselheirofm.com.br ou também pelo aplicativo da emissora disponível no Google Play. Anunciamos novamente que na próxima segunda-feira o programa Cidade Real, exibido pela TV Zoom e também transmitido pela internet a partir de 22 horas, estará tratando do mal do século, sobretudo no que se refere à mente humana, à depressão, que evidentemente tem as suas causas científicas, mas na grande maioria das vezes, e aqui o professor Carlos Giacomo pode avaliar essa questão, trata-se de processos que se iniciam na mente e que não deveriam ter prosseguimento. E na ocasião, contaremos com a presença de um ilustríssimo convidado que conhece tudo e mais um pouco da matéria, figura que sempre está conosco no programa Cidade Real, compartilhando toda a sua sabedoria e simplicidade. Vale acompanhar com muita atenção. Estamos na reta final. Carlos Giacomo Maliano Neto. E você já observou, como também o professor Jorge, que temos uma pauta aí quase que inesgotável, né, professor Jorge? Exatamente. Muita coisa a ser tratada. E, inclusive, professor Jorge, também aspectos relacionados ao aprendizado. Sem dúvida. De alunos em sala de aula, que também tem que estar preparados mentalmente para absorver conhecimento. Não, mas acima de tudo o professor deve e tem a obrigação de estar preparado para saber conduzir a essas diferenças que eu citei em sala de aula. Você quer ver uma coisa? Eu sou professor de matemática, você é formado na área tecnológica. Às vezes você tem um excelente aluno em português, história, geografia, mas ele tem dificuldades na condução do sistema das ciências. Não só matemática, física e química, mas isso não impede que ele avance. Porque ele vai escolher a área em que ele tem um rendimento razoável. O professor de matemática, de física, de química, tem que ter a sensibilidade de entender que aquele menino não tem a habilidade para lidar com os números, com as fórmulas, com os problemas, com as combinações. As equações. Exatamente. Porque você quer ver uma coisa, e o professor Carlos Giacomo deve ter uma explicação melhor para isso. Às vezes eu gosto muito de violão, posso gostar muito de violão, adoro violão. Eu compro o violão, vou para a aula de música e não consigo tocar o violão. Mas isso não impede que eu continue gostando do violão. Certamente. Só que eu não desenvolvi
aquela habilidade. Aí eu gostaria que o professor, se pudesse comentar alguma coisa sobre esses aspectos que eu levantei. Então, sobre o que você estava dizendo aí, que o professor tem essa obrigação, né, de saber conduzir, é verdade. O professor, ele também sofre, porque ele vai ser professor de matemática, então ele faz uma faculdade para aprender matemática. Ele aprende a matemática, mas ele não aprende como funciona a mente do aluno para aprender a matemática. Exatamente. Então o professor sabe matemática, mas não sabe passar a matemática, não sabe ensinar, porque isso não foi ensinado para ele. Teve uma disciplina lá pequena de pedagogia, alguma coisa assim dentro do curso, mas ele não sabe como funciona a mente do aluno. Ele não sabe que para o aluno aprender tem que criar estado emocional correto para a aprendizagem acontecer, tem que despertar o interesse no aluno, porque não é porque o professor gosta de matemática que ele vai chegar na sala e vai contar 30 alunos que querem aprender matemática. Isso mesmo. Claro que não, cada um ali vem de uma história, tem uma cabeça, tem uma ideia. Então cabe ao professor saber comunicar isso para todo mundo. O professor nada mais é do que um grande comunicador. Então todo professor... orientador. Exatamente. Tem que conhecer de comunicação. Tem que saber como o cérebro aprende. O que nós levantamos outro dia aqui no programa exatamente quando eu fiz vestibular, a minha época, já tem bastante tempo isso. A minha muito também. Tempo. Na realidade, eu fiz 4 provas: português e inglês, matemática, química e física. Porque eu escolhi a área tecnológica. Eu fiz o ensino médico, o ensino médio antigo científico, eu não estudei biologia, porque quando eu entrei no ensino médio, eu já escolhi a área tecnológica. Quem escolheu a área biomédica não estudou geometria descritiva, por exemplo, Zuri. Exatamente. Foi estudar o quê? Biologia. Biologia. Então, essa reforma que o governo apresentou agora, ela tem um pouco disso. Você vai ter um primeiro ano do ensino médio básico, para todo mundo, geral, e a partir do segundo ano, o aluno já vai se direcionando para aquilo que ele tem maior habilidade. Porque não faz sentido, por exemplo, o menino quer fazer direito e ele tem que saber a representação trigonométrica dos números complexos. Muito bom. Sim. Não é? Muito bom. Não faz sentido isso, ele não vai usar isso nunca na vida dele. E aí uma outra questão, que o nosso ensino superior começa aos 18 anos. Aos 18 anos, o sujeito tem que definir a profissão que ele vai ser o resto da vida dele. Exatamente. O que é uma pressão muito grande. Concordo plenamente. Para uma pessoa que está nessa idade. O que eu escolhi ser com 18 anos não é o que eu sou hoje. Logicamente. Eu mudei completamente. E finalizando, essa é uma temática sensacional. Você tem que apostar nessa idade, com 17, 18 anos, numa carreira que você vai exercer dali a 3, 4, 5 anos, num país totalmente instável como o nosso. Sim. Não obstante, que é um termo também Mas ótimo. aí, rapidamente. Sim, professor. Depois que você conclui a graduação, você pode fazer as especializações com o curso universitário que você tem em diversas outras áreas. Certamente. Hoje já existe essa possibilidade. Né? E até a distância, bem observado. Exatamente. Bem, você percebeu, caro amigo Carlos Giacomo, que a sua presença aqui foi muitíssimo interessante, muitíssimo proveitosa, mas também queremos que você convide a todos que nos prestigiam nesse momento com as suas audiências para a palestra que você irá realizar hoje à noite na Associação Comercial, que fica localizada na Avenida Alberto Braune, 111, a partir das 19h30. Então, hoje a gente vai conversar lá na Associação Comercial, uma palestra gratuita. O título dela é Venda Muito Mais. É uma palestra voltada para quem quer vender. Agora preste atenção, é para vendedor, todos somos vendedores. Certamente. Veja bem, o professor vende, o advogado vende, o médico vende, o vendedor, é claro, vende. O que todos esses 4 profissionais vendem? Ele mesmo. Antes de você comprar alguma coisa de mim, você tem que me comprar. Antes de você gostar da aula do professor, você tem que gostar do professor. Então a gente vai discutir nessa palestra que antes de eu vender qualquer produto, ou qualquer ideia, ou qualquer serviço, eu tenho que vender a mim mesmo.
Você tem que gostar de mim. Então a programação neurolinguística me ensina isso. Como criar empatia mais rapidamente para que as pessoas comecem a gostar mais de mim e a confiar mais em mim e aí, consequentemente, comprar mais de mim. É isso que a gente vai conversar hoje. Quem quiser se inscrever, entra em carlosmagliano.com.br/eventos. carlosmagliano.com.br/eventos. É gratuito, hoje às 7h30 da noite, na Associação Comercial. Restando pouquíssimas vagas. Poucas vagas. As suas palestras, felizmente, são muitíssimo concorridas. E aí, amigo, quem quer ter maiores informações sobre a PNL, sobre a sua grade de palestras e cursos, sobre o seu portfólio, que eu adoro esse nome, para conhecê-lo, inclusive, porque você desenvolve com habilidade vídeos que comentam sobre os vários assuntos, ou quiser mesmo ingressar nos grupos que você tem para divulgar a sua proposta de trabalho, como deve fazê-lo? Primeiro, vou dar o meu WhatsApp, o meu pessoal, pode escrever para mim. DDD 22, aqui de Friburgo, 988190442. Repita! 988190442. Pode escrever para mim, dizendo, eu ouvi você na rádio com o Zurico, professor, pode escrever que eu vou responder. Se você quiser no Facebook ou no YouTube, bota lá Carlos Magliano Coach. Coach é C-O-A-C-H. Carlos Magliano Coach. Tudo junto, tanto no Facebook quanto no YouTube. Encerramos a nossa jornada, prometendo retornar na próxima quarta-feira, sempre às 13 horas, pelo seu rádio, pelo site ou também pelo aplicativo da emissora, disponível no Google Play. Agradecendo o profissionalismo de José Augusto, que no dia do seu aniversário, conhecido como hoje, 21 de novembro, teve um desempenho absolutamente impecável. As falhas técnicas que ocorreram, caro ouvinte, que você não percebeu, estão sob minha inteira e exclusiva responsabilidade quando o confundi algumas vezes e não tenho dificuldade em reconhecer as falhas. Mas parabéns pelo seu desempenho e também, amigo, pela sua existência. Você é um cara muito bom, gostamos muito de você, que está no comando técnico da Rádio Conselheiro FM, que tem sido indispensável neste projeto de informação de utilidade pública. Assim como agradecemos, sensibilizados, a ilustre presença do companheiro Carlos Giacomo Magliano Neto, com as suas despedidas. Eu agradeço a atenção, o carinho de todos vocês e quando a gente puder estar juntos, será um grande prazer conversar com você sobre esses temas que modificam a vida da gente. Obrigado, Zuri, obrigado, professor, obrigado à parte técnica da rádio, a todo mundo. Obrigado. Recomendações da queridíssima Adriana Magliano. As farei. E destacamos também os comentários sempre precisos, corajosos e por vezes que incomodam do professor Jorge Carvalho, a raposa felpuda da política friburguense, com as suas despedidas. O Gutinho está convidando para dar um pulo na padaria. Eu estou Forte abraço, até semana que vem, se Deus quiser. Eu estou cercado por amigos, realmente, olha, eu me sensibilizo com esses comentários que me causam algum embaraço. Se tivéssemos câmera aqui no estúdio, você ouvinte iria observar o meu constrangimento nesse momento. Canalhas! Especialmente sua motivadora audiência nessa ocasião, representada sobretudo pelo público feminino. Muito bom. Aqui sempre teremos opinião e será pública. Que Deus proteja o sofrido distrito de Conselheiro Paulino. Boa semana, Nova Friburgo.
Programa Opinião Pública. Apresentação de Zuri Maurer com análises de Jorge Carvalho. Produção e realização da Rádio Conselheiro FM. Agradecemos a sua audiência e até a próxima edição.